Sabe aquela coisa de pegar o celular assim que acorda? Ou tomar café sempre no mesmo horário sem nem pensar? Pois é, todo mundo tem hábitos. Alguns são ótimos, mas outros parecem que mandam na gente. A gente se sente meio preso em rotinas que até gostaria de mudar, mas parece que elas têm vida própria, né? É como se a gente entrasse no piloto automático. E aí vem aquela promessa de sempre. Amanhã eu acordo mais cedo, vou começar a me exercitar, vou largar o celular antes de dormir, só para descobrir que é uma batalha gigantesca, né? É frustrante, mas e se a culpa não for da falta de força de vontade? E se for, na verdade, um mecanismo super inteligente do nosso cérebro? Existe uma ciência por trás dessa dificuldade toda e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear num livro que virou um fenômeno mundial, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E um ponto super importante, o Duhigg não é um guru de autoajuda não. Ele é um jornalista investigativo premiado que passou anos mergulhado na ciência para entender por que a gente faz o que faz e, claro, como a gente pode mudar. Então, vamos ao que interessa. Para a gente conseguir, digamos, hackear o sistema, primeiro a gente precisa entender como ele funciona. Qual é o código? Bora decodificar a ciência por trás das nossas rotinas e descobrir o que rola lá dentro do nosso cérebro quando um hábito nasce. E aqui vem a grande sacada do livro. Todo e qualquer hábito, não importa se é uma coisa simples como amarrar o cadarço ou algo complexo como dirigir, segue um padrão neurológico de 3 passos. É surpreendentemente simples. O autor batizou isso de o loop do hábito. É um ciclo que fica rodando ali, quietinho no nosso cérebro, guiando a gente sem que a gente nem perceba. E essa é a anatomia do hábito. É como um roteiro de 3 atos. Primeiro, vem a deixa. Pensa nela como o gatilho, o start, que bota o cérebro no automático. Em seguida, a rotina, que é a ação, o comportamento em si. E para fechar, a recompensa, que é aquele prêmio que faz o cérebro pensar: opa, isso foi bom, vamos guardar essa receita para a próxima vez. Tá, sei que pode parecer meio abstrato ainda. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. Para um exemplo que, olha, provavelmente está no bolso de quase todo mundo agora mesmo. O famoso ciclo das redes sociais. Pensa na cena, bate aquele tédio, uma ansiedade leve, essa é a deixa. O que acontece em seguida, quase sem pensar? A gente pega o celular e abre o Instagram. Essa é a rotina. E a recompensa? Aquela pequena descarga de prazer, de dopamina, quando a gente vê um post novo, um vídeo engraçado. O cérebro aprende. Tédio, essa rotina resolve. E aí o ciclo só fica mais forte. Ok, olhando assim parece até meio desanimador, né? Se o nosso cérebro é tão bom em criar e manter esses loops, a gente está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre? Bom, a ótima notícia e o coração do livro é que a resposta para isso é um gigantesco não. E para fazer essa mudança, o livro apresenta um conceito super poderoso. Ele chama de a regra de ouro. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de jogo. A estratégia não é brigar com o gatilho, a deixa, ou ignorar que a gente quer a recompensa. Isso é uma batalha perdida. O segredo, como diz a citação, é manter as pontas do loop e tropar só o recheio, a rotina. Olha só que genial como isso funciona na prática. A gente vê nos 2 cenários que a deixa, o tédio, é a mesma. O cérebro continua querendo uma recompensa, uma quebra na monotonia. A única coisa que muda é a rotina. Em vez de ir atrás da dopamina rápida do Instagram, a pessoa escolhe as endorfinas de uma caminhada. O desejo é satisfeito, mas de um jeito muito mais saudável. O hábito foi reescrito. E o mais impressionante é que esse conceito não serve só para a vida pessoal, não. Essa mesma lógica de identificar e reescrever loops de hábitos é usada por algumas das maiores empresas do mundo para construir culturas inteiras e garantir um serviço de excelência. Quer ver como isso funciona em grande escala? O Duhigg nos leva para dentro de um lugar que muita gente conhece, a Starbucks. Como que eles usaram essa ciência dos hábitos para construir um império de atendimento ao cliente? A Starbucks identificou uma deixa muito clara, um cliente irritado no balcão. Em vez de deixar o funcionário reagir no susto, com pânico, eles criaram uma nova rotina, um método treinado à exaustão que eles chamaram de LAT. Basicamente, ouça o cliente, reconheça o problema, haja para resolver, agradeça e explique o que foi feito. E a recompensa? Um cliente que se sente ouvido e sai satisfeito. Eles não ficaram procurando funcionários com mais força de vontade. Eles instalaram um hábito de excelência na empresa. Isso tudo nos leva a uma das conclusões mais libertadoras dessa análise toda. A gente tem essa crença de que para mudar, o que falta é mais força de vontade, mais disciplina, mais sofrimento.
Mas o que a ciência dos hábitos mostra é algo muito mais inteligente. A mudança de verdade não vem da força bruta, vem da estratégia. É sobre a gente virar uma espécie de detetive do nosso próprio comportamento. Identificar a deixa, entender qual é o desejo real por trás da recompensa e aí sim, de forma consciente, escolher uma nova rotina para satisfazer esse desejo. Então, para a gente fechar a conta, o grande segredo da mudança não é lutar contra o nosso cérebro, mas sim usar as regras do jogo a nosso favor. É trabalhar com a forma como ele já foi programado para funcionar. No fim das contas, a verdadeira força não está em resistir a um hábito, mas em entender ele e redesenhá-lo. Quando a gente domina esse loop de deixa, rotina e recompensa, o poder de mudar vira uma habilidade, algo que se aprende e se aplica. E a grande questão que fica no ar depois de tudo isso é: qual é o primeiro hábito que vale a pena a gente escolher reescrever?